Eu queria, assim, para a gente começar a falar de inteligência artificial, para a gente poder entrar nesse assunto mesmo, queria que você explicasse, né, o que significa a inteligência artificial, como que funciona, e se você consegue dar alguns exemplos da inteligência artificial que a gente usa no dia a dia, por exemplo. Então, fala um pouquinho para a gente. Boa, vamos lá. Cara, a inteligência artificial, de forma resumida, ela é um conjunto de redes neurais. Então, basicamente, imagina que o cérebro do ser humano, ele tem neurônios que fazem conexões para gerar alguma saída. A inteligência artificial é basicamente você ter esses núcleos numa máquina e fazer isso numa velocidade e numa escala absurda. O ser humano, ele tem limitações de memória, ele tem limitações de velocidade de processamento, que máquinas conseguem escalar muito mais em alguns sentidos. Óbvio que o ser humano ele tem algumas habilidades que a máquina ainda não consegue reproduzir, mas a inteligência artificial é basicamente uma junção de informações que, baseado nessas conexões, consegue criar outros conteúdos. A IA é muito mais antiga do que o pessoal pensa, né? O ChatGPT ele ficou popularizado agora, em 2023, assim, no começo do ano, quando foi lançado o ChatGPT, mas a Copybase mesmo começou, sei lá, um ano antes de existir o ChatGPT. Existia a API da OpenAI, mas não tinha ChatGPT ainda. E a inteligência artificial, essa que a gente conhece hoje, que está popularizada, é conhecida como inteligência artificial generativa. É uma nova vertente de inteligência artificial. Existe a preditiva, existem várias outras que a gente já tem contato no dia a dia. Tipo, o exemplo clássico que o pessoal dá, o catálogo da Netflix é diferente para cada pessoa. Ou quando você faz um anúncio lá no teu Google Ads, no Facebook Ads, como que o Facebook, o Meta Ads ali, ele escolhe para quem o teu anúncio vai aparecer. Não é só a tua segmentação, tem também a IA dele para entender a probabilidade de compra do produto que você está vendendo por cada usuário. Então, tudo na nossa vida, quase tudo hoje relacionado a software já tem IA envolvida. A diferença é que com a IA generativa, as LLMs, né, as Large Language Models lá, a inteligência artificial ganhou uma capacidade de entender a linguagem humana para poder gerar saídas coerentes. Antes, só programadores conseguiam fazer isso via código. Você tinha que falar a língua da máquina, que nada mais é do que o código, para que ela te gerasse outro output, que a gente chama outra saída. E aí a generativa meio que abrangeu isso para você literalmente perguntar para ela, cria tal coisa para mim, e ela falou assim, ok, vou criar, toma aqui. Então, ela conseguiu estudar uma base de dados muito grande, né? O GPT-3 foi a primeira versão do GPT, que de fato ficou impressionante, porque o treinamento foi tão grande que os conteúdos gerados começaram a fazer sentido, tinham coerência nas frases, nos textos, né? E começaram a surgir os primeiros conteúdos longos sendo gerados. Tem gente que escreveu livro baseado em inteligência artificial só com a IA, só com o primeiro input e fazendo o que a gente chama de look back, que é basicamente gerar uma página, a inteligência artificial ler o último parágrafo, gerar outra página e sempre mantendo a coerência com o conteúdo anterior, né? E o que tem acontecido em paralelo a isso é o custo da IA vir reduzindo ponto a ponto. A gente na Copybase, a gente atende empresas, né? Inclusive a MITS é uma das empresas que usa lá a Copybase, inclusive é uma satisfação imensa ter vocês lá, e é um desafio a precificação, porque a gente tem custo de servidor, custo da API de AI, custo de time de tecnologia, tudo isso envolvido, e há 2 anos atrás, para vocês terem ideia, o custo de uso da inteligência artificial generativa, da tecnologia que a gente usa como base, era 15 vezes maior. Então, literalmente 15 vezes mais caro do que é hoje. E o intuito não, a tendência é que daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, esse custo seja ainda mais baixo, porque existe uma rede neural maior, existe uma base maior de informações que é estudada pela inteligência artificial e permite com que seja mais fácil, mais simples de se trabalhar nessa geração desse conteúdo. Então, a Copybase vem enfrentando desafios por ser pioneira no Brasil, focado em inteligência artificial generativa, principalmente para marketing ali, mas a parte boa é que a gente pegou uma queda muito grande de custo dessa tecnologia, o que permite a gente ter uma precificação mais competitiva também. Então, espero ter ficado claro como funciona, o que a gente faz, como é que a gente usa ela aqui. Acho que você perguntou também como a gente usa no dia a dia, né? No meu caso, eu vou ter mais um viés de marketing, talvez, e de negócio, porque a inteligência artificial, cara, medicina e outros tipos de negócios vai entrar, educação, finanças, viagem, tudo. Mas para o marketing, principalmente, o que a gente mais vê dentro da Copybase são as pessoas usando tanto para criação de novas ideias, para a partir dessas ideias desenvolver conteúdos para anúncios, e-mails, artigos, vídeos, enfim, tudo que eles querem gerar, e também para melhorar conteúdos existentes. Então, hoje é muito comum agências de marketing ou times de marketing ganharem escala no que elas estão produzindo, porque elas já têm uma base de conteúdo criada e elas precisam criar outros formatos baseados naquilo que foi criado primeiro. Então, com a IA generativa e com a Copybase, por exemplo, você consegue muito fácil ter saídas, né, output já no formato de que um time de marketing precisa, baseado num primeiro conteúdo criado.
Então, isso é uma das coisas que a gente tem de principal funcionalidade hoje no dia a dia do profissional de marketing.